Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos a obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Obra aí básica para todos aqueles que querem conhecer, que querem começar a estudar a doutrina espírita. E também importante para aqueles que já conhecem o Espiritismo, mas nunca leram o livro que é o Espiritismo, que faz um resumo maravilhoso, instigante. Eu gosto muito, sobretudo, da primeira parte, né, do diálogo de Allan Kardec com o cético, com o crítico, com o padre. Aquilo ali é maravilhoso, é sensacional. Então, quem não leu ainda, não sabe o que está perdendo. Mas estamos aqui juntos para estudar esta obra, né, de forma sistematizada, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos inspire. Muita paz a todos. E Amaury Santos Neto, seja bem-vindo. Obrigado. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Que assim seja. E deixando aí todos felizes com as notícias do nosso Aloísio, que está cada dia melhor, né? Cada dia melhor. Mas ainda não está tendo condições de vir à rádio gravar, né? Já participou por telefone conosco, no programa Debate na Rio, mas ainda não teve condições de vir à rádio. Brevemente, se Deus quiser, se fortalecendo um pouquinho mais, ele estará aqui de volta às nossas gravações. Vamos lá, estamos no capítulo 2º do livro que é o Espiritismo. Esse capítulo trata das noções elementares do Espiritismo. Estamos no tópico Comunicação com o Mundo Invisível, e o item que nós vamos dar início hoje à leitura é o item 39. Capítulo 2, item 39. Allan Kardec vai dizer o seguinte: os espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus. Alguns há que são apenas ignorantes e levianos. Outros que palavra é essa aqui? Pilhéricos. Pilhéricos? O que é isso, Maria? Brincalhão, zombeteiro. Essa palavra eu nem conhecia. É porque você já foi muito isso, né? Então você... Acho que aí ela... Olha, eu ainda sou saindo. Você eu sou saindo, não estou mais entrando. Pilhéricos? Pilhéricos, gosto de pilhéria. Então Maria de Fátima Miranda entende bem disso. Vamos lá. Olha como entendo. Espirituosos e divertidos, sabendo manejar a sátira fina e mordaz. Ao lado desses encontram-se no mundo espiritual, como na Terra, todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. É muito bom nós lembrarmos, Maria de Fátima Miranda, que nós estamos aí catalogados na categoria de espíritos inferiores. Sim, né? sim. É verdade. Sim. Kardec faz essa divisão aí em O Livro dos Espíritos, e nós estamos aí numa transição, quem sabe, né, com um pouquinho mais de esforço para nos enquadrarmos na categoria dos bons espíritos. O que nos felicita é que somos dessa categoria, mas já tentando sair. Já tentando sair. Alguns amigos se comprazem ainda no estágio que se encontram. E aí, Amaury Santos Neto? Não, você que está na categoria de espíritos superiores... Não. Como é que só você... caça-fantasma. Na realidade, o que vocês falaram muito bem, né? O planeta, né? Nós estamos aqui reunidos para nos melhorar e estamos dentro dessa categoria, né? Mas buscando, nos esforçando, né? E como Kardec falava, né, que o mais importante para que você consiga mudar as coisas é a vontade. Então a vontade é algo muito importante para a gente lutar contra nós mesmos, contra aquilo que nos desvia no nosso progresso. E esse esforço que fazemos já é um esforço que
diariamente nós temos que vigiar as nossas atitudes para nós não estacionarmos naquilo que nós já éramos. Sim. Hoje já somos, né? Então precisamos estar sempre atentos a isso. O mal em nós já nos incomoda. Sim, exatamente. Como incomodou Paulo, né? Né? O bem que eu quero fazer não é o bem que eu faço. De vez em quando tem aquela criatura que aparece assim: vocês falam, mas não praticam. Na realidade, ainda não praticamos, mas já estamos desejando, né? Porque no bem existe o ideal. Jesus é nosso guia e modelo, mas a nossa realidade de espíritos ainda é muito imantado nos compromissos de ontem. Hoje, depondo contra o nosso desejo de iluminação, tem séculos de sombras. Sim. É o desafio. Temos que nos limpar nas águas do Evangelho. E é cada dia um pouco. Isso, um pouquinho de cada vez, né, Eduardo? É isso aí. Eu estou aqui no Livro dos Espíritos, até para as pessoas que estão conhecendo agora a doutrina, devem pensar assim: poxa, mas eu não sou um bom espírito? Que às vezes a gente fala assim: eu sou uma boa pessoa, então eu sou um bom espírito. A gente tem que entender o que Allan Kardec, o que os espíritos estavam nos trazendo. Então, os espíritos bons, vamos ver se a gente se enquadra nos espíritos bons. Então, deixa eu ler aqui pra gente. Está lá no item 107 de O Livro dos Espíritos. Está aqui. Estou aumentando a letra porque senão não enxergo. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Então, no nosso caso, a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda é muito ligado às questões da matéria. Com certeza. Somos muito presos. Até temos o desejo do bem, mas ainda de forma muito frágil, e desde que isso não venha ferir os nossos interesses pessoais. Verdade. Nós temos uma tendência, a questão 895 de O Livro dos Espíritos, de colocar sempre o nosso interesse pessoal na frente do bem. Se o que nós queremos nos agrada, e tudo bem, nós vamos, mas se é algo que nos desagrada, que vai nos prejudicar para ter que auxiliar alguém, a gente tende a pensar primeiro em si. É uma característica nossa, o egoísmo ainda. Continua Kardec falando sobre os bons espíritos no item 107. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. E não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Os bons espíritos compreendem Deus, e quando ele fala de bons espíritos, está falando de tanto encarnado quanto desencarnado, né? Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. Isso é um ponto que nós, com certeza, não temos ainda. É verdade. Nós não temos paz interior. Porque somos espíritos que trazemos do passado muitas culpas inconscientes. Com certeza. Trazemos muitos medos, muita insegurança, muita posse, e egoísmo, orgulho. Então, essa felicidade que já gozam os espíritos mais elevados, nós não temos muita ideia do que seja isso, ainda. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então nós somos pessoas que ficamos felizes com o bem que nós fazemos, mas nós ainda não conseguimos nos colocar em risco para impedir o mal a outra pessoa. Eu vou ajudar desde que eu não vá me prejudicar. Sei. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das paixões mais que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção, e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Então, mais um ponto que nós temos aí dificuldade, porque muitas vezes nós nos confundimos com os próprios espíritos perseguidores. Verdade. Porque ora nós somos pessoas que ajudam e ora nós somos pessoas que perseguem, dependendo
da circunstância. Então nós somos pessoas inconstantes, paradoxais. Você pode ver o Eduardo fazendo um gesto muito nobre num minuto, e no minuto seguinte o Eduardo perseguindo, falando mal, difamando, né? Usando. E essa vulnerabilidade, ela está presente no perfil do espírito que ainda luta na terra. Sim. Pedro, ele dá essa personificação para nós, não é? Porque, olha, o medo é a vulnerabilidade do espírito que ainda não tem determinação no bem de uma forma bem enfática, não é? Então, o mesmo Pedro, que foi instrumento para que respondesse a pergunta de Jesus, que ele era o Messias, quando Jesus vai falar do que o Messias ia passar, o testemunho que ele daria, Pedro, não, Senhor, não vou permitir. E Jesus fala, cala-te, afasta-te de mim, Satanás, por conta da fragilidade humana e das lutas. Em nosso caso, fica evidente o que o Eduardo acabou de falar. No momento, nós estamos totalmente envolvidos no propósito de auxiliar, mas dentro do interesse pessoal, nós também perseguimos, por isso que temos que ver o egoísmo. E aí continua Kardec, aí agora dizendo sobre os espíritos bons, né, dessa segunda ordem, quando estão encarnados. São bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Isso quer dizer que a gente não pode, enquanto espírito de segunda ordem, ter preconceitos, fazer distinção de pessoas pela sua condição social, Isso. pela cor da sua pele, pela sua sexualidade. Então, basta nós refletirmos, cada um refletir, será que a gente está nessa categoria? Continua Kardec. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. E isso, dizem os espíritos, é um dos nossos maiores, das nossas maiores dificuldades, né? O orgulho e o egoísmo, que é muito forte em todos nós ainda, infelizmente. Nos entravam. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Isso aí. Então, cada vez que eu vou lendo, mais nós vamos percebendo que nós não nos enquadramos ainda, né, na categoria de espíritos bons. Porque, não experimentar ódio, rancor, inveja ou ciúme já complicado, porque são sentimentos que nós carregamos conosco há muitas vidas. E ainda hoje, muitas vezes, nós temos sim ódio. Nós desejamos a morte de pessoas. Já somos felizes que identificamos isso, hein? Por isso que nós estamos em transição. O rancor, a mágoa. Quem é que não tem mágoa? Né? A inveja, o ciúme. E ele termina aqui falando fazer o bem pelo bem. Nós fazemos o bem, mas nós esperamos algo em troca. Perfeito. Tem muita gente que deve estar ouvindo e falando assim, não, eu não faço assim, graças a Deus. Mas será que lá no fundo a gente ainda não espera? Aí cada um vai responder por si. A esta ordem, diz Kardec, pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelo nome de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. E ele divide em 4 grupos, né? São os espíritos benévolos, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Após essa categoria, aí já vem a primeira ordem, né, que são os espíritos puros, que é onde está Maria de Fátima Miranda, Amauri Santos Neto. Mas é por isso que é importante sempre lembrarmos aos ouvintes que quando nós usamos os microfones da rádio para falar do Evangelho, do bem, nós estamos divulgando o ideal. Porque essa é a proposta de Jesus. Não significa que nós, que usamos o microfone, somos diferentes de vocês, não. Às vezes ficamos até mais expostos, porque ficamos mais em evidência. E a vigilância tem que se tornar maior. Mas nós não somos referência para que nenhum de vocês siga. A única referência que nós podemos apresentar é o desejo sincero de buscar aprender. Não é? Buscar usar o livre-arbítrio de uma forma mais coerente com o bem responsável. Mas somos os evangelizandos do Cristo, tanto quanto vocês. Trazemos a público a mensagem do Cristo, que é o nosso ideal, mas a nossa realidade é diversificada e muito dolorosa ainda. Então nós aconselhamos a quem quiser estudar um pouquinho mais dessa escala espírita, vai lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Sim. Então, a questão 100 em diante tem lá a escala espírita.
E aí, Amaury, a gente não está falando isso aqui para nos colocar para baixo, mas para que a gente possa se conscientizar da nossa realidade e da onde nós podemos chegar. Estamos caminhando para um dia ascendermos aí nessa escala espírita e nos tornarmos espíritos bons, seja no corpo físico, seja no plano espiritual. E nós temos que observar também que nós somos uma transição, né? E hoje, no próprio planeta, né, está havendo uma mudança. E essa mudança está trazendo novos espíritos, né, com uma bagagem moral, vamos dizer assim, muito melhor do que a nossa, né? E nós somos assim como bandeirantes. Eu vejo muito isso, né? Nós somos aqueles que vieram antes de Jesus, né, para preparar o caminho. Então a doutrina espírita é isso. Ela veio para preparar o caminho, não da volta do Cristo, né? Na petição da palavra, como muitos irmãos acham que Jesus vai voltar, mas sim na mudança verdadeira, que é o amor ao próximo. Então, o amor ao próximo é a nossa meta, né? Hoje, quando nós amamos os nossos familiares, já é uma base muito boa. Mas sabemos que dentro do nosso lar existem irmãos que a gente ainda não consegue amar na mesma petição de um filho, de um pai. Por quê? Porque aqueles que adentram no nosso lar também, eles vêm porque nós precisamos ser lapidados, e até porque muitas vezes fizemos algo infeliz com aqueles que chegam ao nosso lar. Então nós precisamos trabalhar isso. Eu acho que o lar é a base de tudo, né? Porque depois que você conquista isso, é fácil amar o Eduardo, amar a Fátima Miranda, entendeu? Porque se nós não conquistamos isso dentro do lar, como é que eu vou amar o Eduardo, amar a Miranda, amar Joãozinho e Mariazinha? Verdade. Entendeu? O nosso primitivismo ainda está sendo trabalhado. Mas graças a Deus nós já olhamos a vida de uma outra forma, como algumas outras religiões também já fazem isso. Olha o outro como irmão, né? Eu que estou tendo a possibilidade, né, a honra de sair às ruas para entregar comida, alimento, eu vejo isso. Eu me lembro muito de Bezerra. E Bezerra, quando eu estou entregando alimento, eu me lembro muito dele. Eu falo assim: Bezerra, você tem que estar aqui com a gente, né? Porque eu sinto uma vibração muito grande, né? Você vê aquelas pessoas humildes dizendo assim: muito obrigado. Olha, mas tem mais uma coisa aqui para o senhor, um alimento. Aí eles dizem assim: são as lições que nós aprendemos. Não, você já me deu essa aqui, ó, tem aquele outro cara ali, aquele outro rapaz, entrega para ele, eu já recebi. Então, dando lições... Essa consciência, né? Exatamente, né? Então, não é o estado físico do indivíduo, mas é o espírito que já traz uma bagagem e nos dá lições mesmo no sofrimento. É isso aí. E aí a gente pega aqui nesse item 39, né, a gente retomando que nós lemos aqui, capítulo 2, item 39, você que está chegando agora aí, o programa Luz na Penumbra, estamos estudando o livro que é o Espiritismo. Comigo, Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda e a Amaury Santos Neto. Isso. E o Kardec começa logo esse item 39 dizendo que os espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus. Alguns há apenas que são ignorantes e levianos. E isso é importante para a gente pensar o seguinte: o fato dele dizer que não são essencialmente maus não quer dizer que são bons. Então a gente tem que tomar cuidado com o que vem dos espíritos. Tem espíritos que são até agradáveis, brincalhões, são espíritos que dão bons conselhos em algumas oportunidades, mas nós temos que observar o conjunto da obra, né? Então o espírito fala uma coisa boa e daqui a pouco fala uma coisa que não é tão boa assim, e daqui a pouco faz uma brincadeira inconveniente, joga um contra o outro. Então a gente fala assim: olha, ele não é essencialmente mal, mas eu também não posso levar tudo que ele fala ao pé da letra. Exatamente. Porque existem pessoas que, por gostarem de determinado espírito, né, por ele ser agradável, por ele ter uma boa conversa, acabam levando
em consideração tudo o que o Espírito fala e recomenda, sem passar pelo crivo da razão e do bom senso. Aí é que está o perigo, Miranda. Jesus, ele diz assim, se vós que sois maus, ele é enfático, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina Deus, porque quando ele fala se vós que sois maus, ele está usando como parâmetro Deus, não é? Porque Deus é bondade por excelência. Então, se nós, dentro da nossa conveniência pessoal, atentamos para oferecer o melhor aos nossos filhos, imagina Deus que é Pai da humanidade. Não é isso? Agora, temos que ficar atentos, como foi colocado. A minha avó, ela dizia assim, tem brincadeira que você pensa direitinho, porque brincadeira é coisa de brincalhão. Ela não tinha conhecimento doutrinário espírita, era católica. Então, é assim, brincadeira é coisa de brincalhão. E o brincalhão, ele não mede consequência. Hoje eu fico refletindo, como é que eu poderia entender essa colocação da minha avó à luz da doutrina? Na realidade, nós devemos ser descontraídos, leves. Quando nós formos de alguma forma ser divertidos, que isso seja para sempre elevar. Mas tem pessoas que têm o hábito de brincar rebaixando. Isso. Com situações pejorativas, não é? E na hora da conveniência difamam, jogam, sabe, coisas muito duvidosas pequenas no caminho. Farpas, né? Isso aí que a gente tem que ficar muito vigilante, porque nós temos parte com isso. Sim. E lembramos a dona Ivone, no momento de desdobramento, que ela vê um bloco de criaturas, todo mundo fantasiado, e quando ela começa a rir, o Charles fala, olha, toma cuidado, porque rir é concordar com eles. Até nisso nós temos que tomar cuidado. Ela não viu maldade naqueles espíritos, porque estavam brincando, mas eram espíritos galhofeiros. Isso. E ela não percebeu isso e estava entrando na sintonia deles. Aí essa fala do Charles, nós nos lembramos assim, é porque sem termos a intenção, às vezes nós conivimos. Né? Não é que a gente vai ficar apontando, mas tem coisas que é melhor a gente recolher o trem de pouso, orar e ficar vigilante. O que não quer dizer, Mauri, que os espíritos mais elevados não sejam alegres. Sim, claro. Não joviais. Né? Só você não contou que sempre de acordo, né, com você não contou aquela passagem bom senso do nosso irmão que desencarnou, que era presidente de uma casa espírita. Sim. Né? E aí ele vê a pessoa vindo em direção a ele, e aí ele faz assim, a pessoa atravessa ele. E o Dr. Bezerra sorri, né? No livro Voltei. Exatamente. Então, é natural sorrir, brincar, né? Mas tudo depende de como você faz. Eles são joviais. Chico era muito alegre, quando aqui encarnado. Contava aquelas histórias. Com certeza dele. Continua. Sim. O próprio Allan Kardec, que é apresentado de forma sisuda, era uma pessoa que tinha bom humor. Né? Até porque quem trabalha no bem tem bom humor. É gratidão a Deus. Exatamente. E uma coisa que eu acho que os nossos ouvintes entenderam é o seguinte: quando o Eduardo fala em espíritos e a Miranda, na realidade ele está dizendo o seguinte: nós somos o que somos. Então, quando nós desencarnamos, quando o Amauri desencarnar, perder a massa física, matéria, ele será o que ele é. Sim. Então, se eu sou um fanfarrão, aí vem os espíritos galhofeiros, são espíritos que se comprazem, como a Miranda falou, né? Na brincadeira, jogar farpas e humilhar, às vezes, os irmãos que estão em volta. Mas ele já fazia isso aqui, encarnado. Então, porque quando a gente fala em espíritos, ele está numa outra situação. Mas não, é aquele que um dia foi encarnado, que já fazia isso, e continua no plano espiritual fazendo a mesma coisa. Isso mesmo. Entendeu? E quem tem a mediunidade, quem tem o dom, né, da mediunidade, visualiza isso. Né? Aqueles que se encantam é que tem que ter cuidado, né? Aqueles que, como você muito bem colocou, aquele que tem a mediunidade se encanta porque o espírito vem e fala tudo. Por isso que tem que ter um crivo. Até na mensagem, né? A gente que recebe mensagem mediúnica tem que olhar e analisar. Isso aqui foi para quem? Espíritos que são egocêntricos, eles falam assim, para você. Aí o espírito que ama, ele fala para todos. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí a Maurício Santos Neto, Maria de Fátima Miranda e a você, prezado amigo ouvinte, internauta, que nos acompanharam em mais um estudo de o livro O que é o Espiritismo. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Esperamos que tenham tido uma semana de muita paz, de muita alegria. No programa anterior, nós iniciamos o estudo da matéria de título O Espiritismo é uma ciência positiva, que, na verdade, foi a transcrição da alocução de Kardec aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia em 1864. É um discurso muito importante, um discurso de grande valia como orientação aos espíritos em qualquer época. Aqueles que assistiram o programa anterior verificaram que Kardec inicia chamando os companheiros de irmãos e ressalta a grande importância de os espíritos se sentirem em família, todos em comunhão de pensamentos e de sentimentos. E depois ele estendeu a coisa para não ficar só entre os espíritas. São palavras dele de que precisamos ter um sentimento fraterno que deve animar os verdadeiros espíritas para com todos os homens, sem distinção de opinião. E que, portanto, ele trazia com muita alegria para os espíritas da Bélgica a saudação fraterna da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois, queridos irmãos, Kardec fala com muita propriedade que ele estava ali com um sentido de levar esclarecimentos, de discorrer sobre a doutrina, enfim, era uma pequena visita, ele humildemente chamou de pequena visita, agradeceu novamente a acolhida tão amável e cordial e ressaltou que não tinha nenhum sentimento de que aqueles encômios de que ele era alvo, aquelas homenagens, aquelas manifestações afetuosas, respeitosas, que ele não chamava para a sua própria pessoa. Ele considerava que tudo aquilo era devido à doutrina, era a doutrina que aquelas pessoas estavam obsequiando, era a doutrina que aquelas pessoas estavam homenageando, estavam exaltando, porque ele não considerava que o seu trabalho pudesse configurar que a doutrina fosse dele, Kardec. Pelo contrário, em tudo quanto é escrito de Kardec, ele sempre encontra um jeito de dizer que a doutrina não é dele, a doutrina é dos espíritos. Mais adiante, como vimos no programa passado, ele menciona que nessas viagens, além de estreitar os laços de fraternidade com os companheiros daquelas cidades, ele se colocava assim como um observador, porque o que ele via, ele fornecia elementos de observação e de estudo. Ele, com a sua acuidade e com o contato com as pessoas que estavam desenvolvendo o movimento espírita naquela cidade, ele via os fatos que estavam ocorrendo, analisava o relato desses fatos,
sentia o progresso da ciência ali, recolhia materiais para a história do espiritismo, levava documentos autênticos sobre a evolução da ideia espírita, enfim, levava também informações sobre como os adversários estavam atacando a doutrina, para ele poder, então, pelas páginas da Revista Espírita, esclarecer, apresentar o contraditório e mostrar quais eram aqueles pontos nos quais os adversários estavam laborando em erro. Enfim, ele ressaltou muito essa fraternidade entre os espíritas, ressaltou muito o devotamento, o esforço que aqueles espíritas estavam fazendo e como eles estavam verdadeiramente agindo no sentido de contribuir para o progresso da doutrina. E interessante que Kardec disse que eles não desanimavam ante nenhuma dificuldade, encarando seu devotamento como dívida de reconhecimento pelos benefícios morais que receberam do Espiritismo. Nós fizemos até o comentário no programa passado e vamos repeti-lo aqui, que quando uma pessoa é beneficiada por uma corrente de pensamento, por uma religião, seja ela qual for, e com isso a pessoa se esclarece, fortalece diante das lutas da vida, a pessoa se torna mais forte diante dos obstáculos da vida, enfim, cresce espiritualmente, ela realmente costuma desenvolver um reconhecimento, uma satisfação por ter encontrado ali naquela religião, naquela corrente de pensamento, tanta oportunidade de aprendizado e progresso espiritual. O que não dizer dos espíritas? Nós espíritas temos muito que agradecer à nossa doutrina, que nos esclarece, que nos fortalece para as nossas provas e as nossas expiações, enfim, que nos preparam para irmos enfrentando esses percalços na nossa reencarnação para fazermos um progresso espiritual efetivo. Vamos então dar seguimento ao estudo da matéria de título O Espiritismo é uma Ciência Positiva, inserida na Revista Espírita de novembro de 1864 por Kardec, e que consta justamente da transcrição de um discurso importantíssimo que ele fez aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia em 1864. Vamos então prosseguir no estudo da matéria, continuando a leitura do texto e fazendo alguns comentários. Então ele havia falado sobre o devotamento dos espíritas, etc. E agora ele vai falar sobre alguma coisa que ele viu que não era assim tão boa. Vamos ao que ele escreve. Infelizmente, ao lado destes, quer dizer, dos espíritas devotados, sinceros, etc., por vezes se acham pessoas de má índole, os impacientes da causa, que, não calculando o alcance de suas palavras e de seus atos, podem comprometê-la, quer dizer, comprometer a doutrina, não é isso? No que, por zelo irrefletido, por ideias intempestivas e prematuras, sem o querer, fornecem armas aos nossos adversários. Depois vem aqueles que, não considerando o espiritismo senão pela superfície, sem serem tocados no coração, por seu próprio exemplo, dão uma falsa ideia de seus resultados e de suas tendências morais. Eis aí, sem sombra de dúvida, o maior escolho, o maior obstáculo, com que se deparam os sinceros propagadores da doutrina, pois muitas vezes vem a obra que tão penosamente esboçaram desfeita justamente por aqueles que os deveriam secundar. Está provado que o Espiritismo
é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que não o compreendem absolutamente, e mesmo pelos inimigos declarados. E é de notar que os que o compreendem mal geralmente têm a pretensão de o compreender melhor do que os outros. E não é raro ver neófitos que, ao cabo de alguns meses, pretendem dar lições àqueles que adquiriram experiências em estudos sérios. Tal pretensão, que denuncia o orgulho, é uma prova evidente da sua ignorância dos verdadeiros princípios da doutrina. Muito importante esse texto, né, queridos irmãos? Olha que coisa interessante. Kardec, lá em Bruxelas e Antuérpia, onde encontrou uma porção de gente dedicada, sincera, humilde, servindo ao bem, dando bons exemplos, também encontrou aqueles que atrapalhavam muito, porque neófitos, isto é, pouco tempo que estavam estudando a doutrina e já se achavam em condições de deitar sabedoria. São aqueles espíritos que, dentro de uma denominação técnica de doutrina espírita, seriam os pseudo-sábios. São aqueles que pensam que sabem, mas não sabem. E o que é pior, às vezes falam em nome da doutrina. Em nome da doutrina. Porque se falassem em seu nome próprio, se tivessem consciência, se tivessem até ética e dissessem, olha, a doutrina espírita ensina isso, mas eu não concordo, eu acho que é assim, assim, assim. Tudo bem, a pessoa está expendendo o seu ponto de vista, está demonstrando uma discordância com aquilo que está na doutrina. Isso até é saudável, é através dessa atitude que a criatura acaba descobrindo verdadeiramente os ensinamentos doutrinários e se coloca em condições de compreender. Mas Kardec aqui fala do malefício que é para a doutrina e para o movimento espírita uma pessoa que pensa que sabe e começa a criar ao longo do movimento perturbações que causam mais malefícios, como Kardec falou aqui, causam mais malefícios que os próprios adversários do espiritismo. E aí nós nos lembramos de um ditado popular muito interessante: muito ajuda quem não atrapalha. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Vamos continuar no discurso de Kardec aos companheiros de Bruxelas e Antuérpia, na Bélgica, em 1864, discurso esse que foi transcrito na Revista Espírita de novembro de 1864, na matéria de título O Espiritismo é uma Ciência Positiva. Continua Kardec. Contudo, que os espíritas sinceros não desanimem. É o resultado do movimento de transição por que vivemos. As ideias novas não podem estabelecer-se de repente e sem obstáculos. Como lhes é preciso varrer as ideias antigas, forçosamente encontram adversários que as combatem e as repelem, sem falar nas criaturas que as tomam em sentido contrário, que as exageram ou desejam acomodá-las a seus gostos e opiniões pessoais. Mas chega um momento em que as ideias contraditórias caem por si mesmas, uma vez conhecidos e compreendidos os verdadeiros princípios pela maioria. Já vedes o que sucedeu com todos os sistemas isolados surgidos na origem do Espiritismo. Todos caíram ante a observação mais rigorosa dos fatos,
Ou só ainda encontro algum desses partidários tenazes que em tudo se aferram às suas ideias primitivas sem darem o passo à frente. A unidade se fez na doutrina espírita com muito mais rapidez do que se esperava. É que os espíritos, em todos os pontos, vieram confirmar os princípios verdadeiros, de sorte que hoje, entre os adeptos do mundo inteiro, há uma opinião predominante que, se ainda não goza da unanimidade absoluta, é incontestavelmente a da imensa maioria. Donde se segue que aquele que quiser marchar na contramão desta opinião, encontrando pouco ou nenhum eco, condena-se ao isolamento. Aí está a experiência para o demonstrar. Muito claro esse texto, queridos irmãos, muito claro. E aqui Kardec fala numa coisa importantíssima, que é a unidade da doutrina. A doutrina foi salpicada no mundo inteiro, em mais de 1000 lugares no mundo inteiro, pelos espíritos superiores. E ele, Kardec, fez a sua codificação, a sua consolidação. Reuniu todas aquelas informações, milhares e milhares, e demonstrou que elas constituíam uma doutrina. E aplicando então o princípio justamente da universalidade do ensino dos espíritos, ele construiu essa unidade doutrinária que está configurada definitivamente nos 5 livros que ele escolheu. Então hoje, nos idos de 2014, nós não temos mais nenhuma necessidade de nos preocuparmos com a unidade da doutrina, com a estrutura científica e filosófica e moral da doutrina, porque isso já está consolidado e no mundo inteiro, ainda mais agora através da internet, a humanidade tem à sua disposição esses ensinamentos que Kardec consolidou, voltamos a dizer, nos seus 5 livros que constituem a base da doutrina espírita. Mas vamos continuar com o discurso de Kardec aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia, em 1864, transcrito na Revista Espírita de novembro de 1864, na matéria de título Espiritismo é uma ciência positiva. Para remediar o inconveniente que acabo de assinalar, isto é, para prevenir as consequências da ignorância e das falsas interpretações, é preciso maior empenho na vulgarização das ideias justas e na formação de adeptos esclarecidos, cujo número crescente neutralizará a influência das ideias errôneas. Minhas visitas aos centros espíritas naturalmente têm por objetivo principal auxiliar os nossos irmãos em crença em suas tarefas. Assim eu as aproveito para lhes dar instruções que possam necessitar, como desenvolvimento teórico ou aplicação prática da doutrina, tanto quanto me é possível fazê-lo. Como é sério o fim dessas visitas, e exclusivamente no interesse da doutrina, não busco louvações, que nem são do meu gosto nem do meu caráter. Minha maior satisfação é encontrar-me com amigos sinceros, devotados, com os quais nos podemos entreter sem constrangimento e esclarecer-nos mutuamente por uma discussão amistosa em que cada um traz o contributo de suas próprias observações. Querido, muito claro também esse texto,
E nós vamos ressaltar a humildade de Kardec no último parágrafo. Vou repetir a leitura dele. Minha maior satisfação é encontrar-me com amigos sinceros, devotados, com os quais nos podemos entreter sem constrangimento e esclarecer-nos mutuamente. As pessoas chamavam Kardec de mestre, missionário, enfim, e ele sempre se esquivava dessas louvaminhas. E aqui ele está falando uma coisa muito bonita, que ele ficava feliz, tinha satisfação em estar ali com amigos sinceros, esclarecendo-se mutuamente, ele ensinando o que sabia e aprendendo o que os outros sabiam. Uma coisa linda essa humildade de Kardec. Às vezes a pessoa adquire uma certa liderança em alguma corrente de pensamento e já fica logo cheio de si, achando que é um condutor de almas, achando que vai espancar as trevas da ignorância alheia. Muito bonita essa demonstração de humildade de Kardec. O nosso tempo está se esgotando, queridos irmãos, e nós vamos ler, apenas ler, não vamos comentar, mais um trecho da Revista Espírita de novembro de 1864. Nessas excursões não vou pregar aos incrédulos. Jamais convoco o público para catequizá-lo, pois não vou fazer propaganda. Só compareço a reuniões de adeptos nas quais meus conselhos são desejados e possam ser úteis. Eu os dou de bom grado aos que julgam deles necessitar. Abstenho de dá-los aos que se julgam bastante esclarecidos para os dispensar. Numa palavra, só me dirijo aos homens de boa vontade. Se excepcionalmente se insinuasse nessas reuniões pessoas atraídas somente pela curiosidade, ficariam desapontadas, porquanto aí nada encontrariam que as pudesse satisfazer. E caso estivessem animadas de sentimento hostil ou desabonador, o caráter eminentemente grave, sincero e moral da reunião e dos assuntos nela tratados tiraria qualquer pretexto plausível nas diversas reuniões às quais sou chamado para assistir, a fim de que não se equivoquem quanto às minhas intenções. Então, queridos irmãos, Kardec, neste trecho, ele nos chama a atenção para o fato de que as nossas reuniões espíritas têm que ser sérias. Não devemos fazer reuniões pura e simplesmente com sentido de curiosidade, muito menos para satisfazer a curiosidade de pessoas que não estão interessadas em estudar a doutrina, que não estão interessadas em conquistar o conhecimento. Pessoas que estão encarando a doutrina, encarando as reuniões, quer de estudo, quer mediúnica, de maneira superficial, de maneira às vezes até leviana. Não. Vamos sempre, atendendo a esses conselhos de Kardec, dar às nossas reuniões um caráter muito sério, um caráter de muita profundidade, de muita fraternidade e de muita fidelidade à verdade, ao bem, enfim, reuniões em que nós verdadeiramente cresçamos espiritualmente. Chegamos ao final do programa, queridos irmãos. Uma semana de muita paz, muita alegria e até a próxima sexta-feira. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas
de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.